Bom dia, dia 5 do nosso devocional Vitória na Fé, segunda-feira, 5 horas e 32 minutos. Estamos aqui juntos para pedir a Deus por nossa coragem, por nossa força. Hoje eu acordei com fome, é tanto que me atrasei, não tô maquiada. Amiga, bom dia. Eu tô tomando um cafezinho aqui, um biscoitinho, saindo totalmente do meu jejum, porque eu acordei com muita fome. Tudo que eu fui fazer o café, acabei perdendo a hora, só botei um batom, nem me maquiei. Mas vamos lá. Izzy, bom dia. Ana Paula, bom dia. Nós estamos aqui para falar, sabe o quê? Tudo que fizeres, faça de coração. É isso que a gente tá aqui para conversar hoje. Minha amiga Renata, muito obrigada por estar comigo. Não foi tão engraçado que eu comentei sobre a tua reação ontem, amiga, quando a gente tava lá naquele encontro que eu coloquei até no perfil aqui. Ontem foi um dia de aniversário de um dos amiguinhos de Bernardo. E nós estávamos lá na sorveteria, todo mundo brincando, aí o povo disse assim, não, Marília agora tá numa coragem de acordar às 5h30 da manhã pra fazer devocional. Eu disse, pois é, tem uma amiga que disse que não vai entrar nem a pau. Amiga, tô no auge do meu sono quando tu acorda de 5h30 pra fazer oração. Pois é, eu sei que agora estamos juntas. O Senhor aqui vai tocando os nossos corações e a gente vai tendo coragem de se levantar. Coloquei aqui, manda teus anjos, uma musiquinha. Denis, bom dia. Eu acho que é pastor. Jorge Miranda, bom dia. Olha aí quanta honra. Sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui o tema também, tá? Tudo que fizeres, faça de coração para o Senhor, né? Eu vou botar só faça de coração, não vou colocar como que para o Senhor, porque se eu colocasse aqui vai ficar grande demais. Essa é a nossa passagem de hoje. Amiga, bom dia que eu dei aqui. Renato, tá morrendo de rir. Exatamente isso, Renato. Tiago, personal da academia que eu treino, já estaremos treinando. É muita coragem, viu? Acordar cedo, fazer a oração, depois de treinar e ainda comer, que foi sair do meu jejum hoje. Bora lá, focar no nosso conteúdo. Deixa eu tomar só mais um pouquinho de café. Clécia, bom dia. Eita, deixa eu fixar o comentário. Cícero, minha gente, segunda-feira, dia 5 do nosso devocional. Expliquei a vocês que nós estamos aqui fazendo a leitura das cartas de Paulo. Paulo, ele não foi contemporâneo a Jesus, né? Ele não conheceu Jesus assim como os seus discípulos, né? A gente teve Pedro que conheceu pessoalmente, Tiago, os 2 Tiagos, todo aquele pessoal, os 12 discípulos que andaram com Jesus, que conviveram, Mateus, e que fizeram posteriormente os livros, né? Que estão na Bíblia. E aqui a gente tem Paulo, não como um dos que conviveu com Jesus, mas que posteriormente, perseguindo os que acreditavam em Jesus, teve a sua visão no caminho de Damasco. Então ele se transforma ao ver Jesus como uma luz muito incrível que ele viu na vida dele e teve a sua vida transformada. Ele ficou cego durante 3 dias após ver Jesus nesse momento da vida dele. Os seus funcionários não entenderam muita coisa, sabiam que somente escutavam a voz, ou seja, ele era um líder contra os cristãos para perseguir cristãos e prender essas pessoas. E ele se torna refém dessa mesma situação, porque ele é transformado, ele tem o coração voltado para Deus e vai ser perseguido também. É isso que acontece com ele. Então aqui, hoje especificamente, a nossa passagem está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 a 24. Que é realmente essa leitura. Tudo que fizerdes, fazei de coração como quem obedece ao Senhor e não a pessoas humanas. É sobre isso que a gente vai fazer a nossa reflexão hoje e a nossa oração. E como sempre, eu vou trazer o contexto para vocês. Todas as leituras que eu trago, eu digo a vocês o que é que acontecia naquele momento. E os colossenses também são um povo, né, que antigamente existia, e hoje Colossos pertence à Turquia. Hoje é como se a gente estivesse falando da Turquia naquela época em que Jesus Cristo passou e que Paulo estava pregando aos seus. E ele faz essa carta à comunidade de Colossos. Qual era o contexto daquela sociedade, daquela comunidade naquele momento? As pessoas não acreditavam em Jesus, viviam paganismo, prostituição, aquelas coisas que a gente via no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Via também o oferecimento de animais, religiões que não cultuavam a Jesus, mas aqueles deuses, sabe, que a gente entende da mitologia, também aquela coisa de mágica, de
forças ocultas que não eram especificamente Jesus Cristo. Então, Paulo, ciente dessa situação e já transformado pela visão que teve de Jesus, ele vai mandar uma carta preso, porque ele é preso, depois de ser transformado, depois de viver para Jesus Cristo, e como eu já falei aqui nos demais dias, ele sendo transformado, a sociedade romana da época não aceitou, porque eles perseguiam a Jesus Cristo e seus discípulos, assim como todos eles foram mortos de maneira trágica, assim como Jesus. Não seria a melhor maneira, o trágico não é nem a melhor palavra, mas depois eu lembro a vocês, eles morreram todos como heróis. E aqui a gente tem, mais uma vez, um livro pequeno, tá? Mas apesar de ser um livro pequeno, de somente 4 capítulos, ele tem tanta coisa pra gente ler, se a gente for ler, com compreensão e com entendimento. Esse livro traz tantos sentimentos, os sentimentos que a gente deve ter, os que a gente deve se afastar, o que a gente deve fazer para agradar a Cristo e o que é que a gente faz que desagrada a Ele. É tanta coisa que tem aqui, que só essa leitura desse livro já faria com que a gente se transformasse verdadeiramente para viver em aproximação com Jesus Cristo. E essa palavra que eu trago aqui hoje é uma palavra que está dentro da transformação que a gente precisa ter quando a gente tem uma nova vida em Cristo e para Cristo. E o que é essa nova vida? Ele traz aqui, ó, no capítulo 3 mesmo, agora a gente vai passar para a leitura especificamente, no capítulo 3, versículo 5, ele traz aqui: mortificai, pois, aquela parte de vós que pertence à terra. Era uma comunidade toda que tinha partes dela que pertenciam à terra. Olha só, a prostituição, a impureza, a paixão, os maus desejos e a avareza, que é uma espécie de idolatria. Dessas coisas é que provém a cólera de Deus sobre os filhos rebeldes. Aí você diz assim: então quer dizer que Deus pode se chatear comigo, Deus vai poder me castigar, porque normalmente a gente pergunta muito, né? Deus castiga essas coisas? Não, ele não necessariamente vai castigar, mas nós seremos reféns dos nossos próprios atos. Se a gente está tendo atitudes ruins, atitudes difíceis, atitudes que se comunicam com isso aqui, prostituição, impureza, paixão, maus desejos, avareza, o que é que vai acontecer? Deus vai, sim, se encolerar contra nós. É essa a palavra que é usada aqui na Bíblia. Então, quando a gente tem essa transformação para a pessoa nova em Jesus Cristo que Paulo propõe, é exatamente o contrário disso. Aí ele vai e diz: agora deixai de lado todas essas coisas: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas. Olha como Paulo é claro aqui, falando à sua comunidade e dizendo o que as pessoas tinham que deixar de ser. No que é que isso combina com você, no que é que isso combina comigo. Tem aqui Joyce, professor Leandro, Fala Galeguinho. Minha gente, se essa live tá fazendo sentido aqui para vocês, que eu tenho certeza que pro nosso coração, pra nossa segunda-feira, é uma palavra de muito acolhimento e de muita força, clica aqui, ó, a gente tem um encaminhar. Encaminha essa palavra para alguém que é importante para você. Encaminha essa palavra para seu amigo, para alguém que trabalha com você. Porque o que é que a gente tem? Temos uma transformação para uma nova pessoa. Deixa eu ver aqui, advogada Rochelle, advogada, Fala Galeguinho. Sejam todos bem-vindos, um bom dia, uma excelente segunda-feira pra gente. Estamos no início, estamos, claro, nos fortalecendo em Deus, nos fortalecendo na palavra. Eu disse a vocês que sempre traria passagens de coragem e força. É isso que nós estamos fazendo. E andando aqui na passagem, o que é que a gente tem? Quando Paulo vai dizer como que deve funcionar a nossa vida. A gente vai ter Paulo falando aqui sobre Cristo e a nossa vida nova, a plenitude da nossa vida em Jesus, Cristo e a vida doméstica, a oração, tudo isso tem aqui. E nós vamos para a nossa parte de hoje. Doçuras e delícias, bom dia. Nós estamos, todos nós hoje, estamos iniciando as nossas atividades, reiniciando. É uma segunda-feira e todos nós temos as nossas atividades para fazer. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo o que eu preciso me dedicar, tenho os meus familiares. E aí você pensa, normalmente, né, a gente faz aquela listinha, sabe aquele checklist que a gente faz para começar a semana? Ou então a gente pode nem fazer agora, ou nem tá com isso pronto, mas a gente tá se direcionando pro nosso trabalho. Tô vendo o coraçãozinho subindo aí, sobe o coração para poder entender que vocês estão gostando. E aí, o que é que a gente faz? Esses planos todos. E desses planos,
a gente vê lá coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não tem tanto prazer de fazer assim, não sabe? Por quê? Porque todo mundo tem chatice no seu dia a dia. E uma coisa que eu vi ontem que eu ri, eu pensei, poxa, caramba, que interessante. Ontem eu vi uma pessoa falar assim, quando você quer fazer Deus se divertir, rir, faça planos. Sabe? Eu achei isso tão interessante. Se você quer fazer Deus rir, faça planos. Porque todos os planos a gente faz e ele transforma realmente naquilo que ele precisa para nós e não simplesmente no que nós queremos só. Então, todos os planos que a gente fizer e tudo que a gente for fazer no dia de hoje, na nossa vida, na nossa semana, a gente precisa fazer enquanto pessoas novas, enquanto pessoas transformadas em Jesus Cristo. Em tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer como se fosse para Deus. Você não tem o seu chefe normalmente, quem não é autônomo tem o seu chefe. Quem é autônomo precisa agradar os seus clientes, você vai responder aos seus clientes. Quem é? Aí aqui ele traz os outros exemplos. Vai ter exemplo de filho em relação aos seus pais. Vai ter todas essas pessoas que estão envolvidas na sua vida. E você não vai precisar fazer coisas por elas, elas não vão fazer coisas pra você. E aí, quando você vai fazer, o que é que você pensa? Que saco! Eu não queria, eu não tava afim de fazer isso. Essa atividade aqui não era muito bem o que eu queria. Ai, não queria fazer. Isso é muito chato, essa atividade é muito difícil. E aí eu digo, tudo bem, acolho essa dificuldade das nossas atividades, até porque eu também sinto isso. Mas o que Paulo nos orienta aqui, na carta ao povo dele, na carta aos Colossenses, é tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como quem obedece ao Senhor e não a pessoas humanas. Observa isso. Como se estivesse obedecendo ao Senhor, como se o seu chefe fosse Deus, como se os clientes fossem Deus, porque todas as nossas atitudes, elas têm que estar cheias de amor. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Se a gente faz as nossas atitudes cheias de chateação, de ira, sabe assim, de desgosto, de desânimo, tudo isso vai ser muito ruim, porque é como se não estivesse sendo feito para Deus, sabe? Então a gente tem aqui passando, certos de que das mãos do Senhor recebereis a herança como recompensa. Ou seja, quando a gente faz o nosso trabalho aqui, eu fazendo esse trabalho aqui com vocês, eu trazendo essa palavra, esse devocional, eu não estou fazendo esperando a recompensa de vocês. Eu não posso fazer isso. Se vocês estão fazendo, eu tô vendo aqui doçuras e delícias, ela vende doces. Tô vendo aqui advogados que já entraram, tô vendo pastores, vi personal trainer, vi todas essas pessoas. Vocês estão trabalhando para outras pessoas. Vocês estão trabalhando sim para alguém. Mas se vocês estiverem trabalhando para outras pessoas, como se estivessem servindo a Deus, a recompensa não vai vir dessas pessoas necessariamente. Tem momentos sim que você é muito reconhecido pelo seu trabalho, que você tem muitos resultados significativos no seu trabalho. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente tenha ânimo, né? A gente tem combustível para dizer assim, vou trabalhar mais. Aquela pessoa gosta do meu trabalho, então você vai e trabalha mais. Mas existe uma recompensa que não é dada pelas pessoas para as quais a gente trabalha. Existe uma recompensa que é dada por Deus, que é a nossa herança. Isso é que torna maravilhoso nós sermos pessoas novas, pessoas transformadas, que vão trabalhar sempre como se estivesse trabalhando para Jesus Cristo, se afastando disso tudo que ele falou aqui, ó, que vai ser a prostituição, impureza, paixão, maus desejos, avareza. Você imagina você ficar trabalhando em algo que você não gosta, não se sente bem, aí começa a vir aquelas emoções ruins, aqueles sentimentos ruins, e aquilo vai permear o nosso corpo, permeia nossa mente, nosso coração. E aí, claro, que a gente não vai ter muita condição de fazer coisas positivas como se a gente estivesse fazendo positivo para Deus, porque nós estamos permeados de sentimentos ruins. E aí ele vem em mais uma instrução aqui, no capítulo, no versículo 15, ele diz, e a paz de Cristo reine em vossos corações. Nela fostes chamados para formar um só corpo e sede agradecidos. E aí eu me lembro aqui muito claramente, eu não sei se Renata tá aqui ainda, eu me lembro, sabe o que? De CIMT, Renata tá aqui. Quando a gente estuda o bem-estar na CIMT. Olha como ele diz aqui, ó, e a paz de Cristo reine em vossos corações. Quando a gente pensa que nós vamos trabalhar em paz, vamos viver em paz, vamos ter a nossa vida sempre buscando a paz no nosso coração, nós estamos buscando bem-estar. Se nós estamos em bem-estar, a gente vai ter melhores decisões, melhores pensamentos, melhores atitudes.
E tudo isso vai fazer com que a gente conquiste mais os nossos objetivos, que a gente conquiste mais vitórias e faz com que nós estejamos mais no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, entendem? E aí ontem eu trouxe aqui um depoimento forte para mim. Eu já quero sair um pouquinho para poder a gente ir para a nossa prática mesmo, como que a gente vai colocar isso em prática na nossa vida. Eu deixei um depoimento aqui que Renata disse: Marília, tocou o meu coração. Por quê? Porque, de fato, eu fiz aqui, depois de toda a minha trajetória, quem pode ter pessoas aqui que estejam tanto vendo na reprise, que eu sempre me preocupo com quem vê na reprise, e com as pessoas novas que estão aqui. Porque eu sofri um acidente, perdi meus pais, e aí vocês procuram um pouquinho para poder entender essa parte da história, e isso resultou em um livro, né? Um artigo no livro. E eu não pude ir para esse artigo no livro, para o lançamento desse livro que tem o meu artigo. E isso para mim foi muito doloroso, sabe? Eu pensar assim, caramba, eu vou perder o lançamento do livro. Isso me deixou bastante triste. Só que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer para Deus. E eu tive muitas decisões importantes nesse ano, depois do acidente, depois de tudo que aconteceu, que precisaram ser decisões que eu tinha que ter força para poder conduzir as consequências dessas decisões na minha vida. Rome, querida Rome, bom dia, seja bem-vinda, que coisa boa lhe ver aqui. E aí, minha gente, o que é que aconteceu? Eu não sei se vocês sabem, mas eu entrei em oração para eu ter coragem de entregar o cartório. Eu sou ex-tabeliã, eu tinha lá minha atividade, tinha meu cartório, só que esse cartório no interior da Bahia, muito distante e perto de onde houve o acidente. Então, qual foi a minha decisão? E foi uma decisão muito pensada, muito refletida, que eu entrei em oração para poder tomar essa decisão, que foi me afastar do cartório, foi entregar o cartório. E agora, claro, eu estou passando por um reposicionamento, eu estou em uma nova atividade e tudo isso faz com que eu tenha que lidar com decisões, com escolhas. Então, se eu fosse para o lançamento do livro, eu ia escolher estar no lançamento do livro e eu ia deixar de fazer coisas importantes para mim, como, por exemplo, organizar a minha sala para trabalhar. Eu preciso fazer uma pequena reforma, eu preciso comprar alguns equipamentos. E tudo isso, se eu fosse para São Paulo para o lançamento do livro, eu comprometeria o outro lado. E mais uma vez, trazendo CIMT aqui, foi preciso dar clareza ao que eu estava fazendo, foi preciso dar clareza à decisão que eu estava tomando. Então, se você está passando, por exemplo, hoje, no dia de hoje, você caiu aqui nessa live e está passando por um momento que precisa tomar decisão, que precisa entender o que é que você precisa ter como atitude daqui em diante, de hoje, segunda-feira, início de mês, hoje é dia 31, já amanhã é dia 1º, como que eu vou conduzir? Nós estamos aí, já passamos o primeiro mês do segundo semestre. E, às vezes, as decisões que a gente vai tomar são decisões que, sim, são dolorosas. São decisões que fazem com que a gente pense, puxa vida, talvez não era isso, eu me entristeço, sabe? Dói pra mim. Mas, às vezes, são essas decisões que você precisa tomar para enxergar a presença de Deus na sua vida, para poder enxergar que Ele vai nos dar força. E aí foi quando eu disse assim, minha gente, eu me lembro, sabe quando Deus aparece? Ele aparece de uma maneira muito nítida na vida da gente. Eu sei que Rome que tá aqui sabe disso, porque já sentiu, porque já vivenciou isso. E eu sabia que eu queria fazer o devocional. E eu tava dizendo assim, não, eu vou fazer o devocional, tá, tudo bem, tudo bem. E teve um momento que Deus disse assim, minha filha, não dá pra esperar mais, eu preciso que você faça isso. Você precisa fazer isso. E por quê? Porque eu já decidi que todas as minhas dificuldades, todos os meus desafios, eu vou passar junto com Jesus Cristo, eu não vou passar sozinha. E aí você precisa decidir isso antes. Não decida isso no meio da tempestade que você está vivendo, não. Não espere viver a tempestade, não espere viver a dificuldade para poder decidir dentro daquela dificuldade que você vai passar por ela junto com Jesus Cristo. Porque aí dentro daquela dificuldade você vai estar tão
distraída com todas as dificuldades, tão distraída com tudo que te faz perder a paciência, perder o prumo, perder, sabe, aquele equilíbrio, o bem-estar que a gente precisa ter da paz de Deus. E quando você estiver no meio da dificuldade, você não consegue decidir mais que você vai estar com Ele. E eu tinha já decidi há muito tempo que todas as dificuldades eu vou passar junto com Ele. Então eu disse, ok, Senhor, eu vou fazer o devocional, inclusive comecei o devocional numa quinta-feira de manhã, sem nem avisar direito por aqui. Minha gente, é o seguinte, eu vou fazer o devocional, quem tiver tá, quem não tiver não tá. Eu vou fazer as orações, não importa. E aí eu tava preparada, foi quando eu disse ontem nos stories, e que Renata comentou, eu disse eu estava preparada para abrir aqui a minha câmera e fazer minha oração sozinha. Eu não tô precisando fazer o aprofundamento, eu não tô precisando saber o que é que Paulo disse mais uma vez, porque a Bíblia aqui toda marcada. Mas eu quero saber o que foi que Paulo disse de novo, para entrar no meu coração de novo, quantas vezes forem necessárias, para que todas as decisões que a gente vá tomar sejam decisões com Deus e para Deus. Para todas as atitudes que a gente tem que tomar na nossa vida, todo cliente que a gente for atender, todo paciente que a gente for atender, todo chefe que a gente for responder, quem é seu chefe, sabe? A gente vai responder como se a gente estivesse respondendo a Deus. Mas Marília, poxa, é muito chato, meu chefe é um saco, meus clientes vivem me pentelhando, é muito chato. Mas aí você vai pedir que Deus te dê a paz da presença dele. E aí você renova sua paciência, renova seu ânimo, troca sentimentos ruins para sentimentos bons. E aqui ele traz uma lista de sentimentos bons, tá? Veja como é que ele diz aqui, versículo 17, capítulo 3 de Colossenses. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de carinhosa compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra alguém. A gente vai ter um dia específico sobre perdão. Mas o que eu queria trazer aqui é que a gente precisa ter sentimentos bons. Sentimentos de carinhosa compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha só como é difícil, como é desafiador pra gente. Imagina mansidão numa vida estressante dessa, numa vida cheia de informação, de celular toda hora, de jornal, de notícia ruim. A gente vai ter mansidão, compaixão, bondade e humildade. É sério que é isso aqui que a Bíblia está nos convidando a fazer. Puxa, isso é muito difícil, sim, é difícil. Não é, sempre também digo isso, acho que todos os dias eu disse isso. Não tivemos promessa de facilidade. Aqui na Bíblia a gente não teve promessa de facilidade, não. A promessa que a gente teve foi da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele que morreu, ele que foi crucificado para nós, para perdoar todos os nossos pecados e para que a gente pudesse hoje viver pela sua graça. A gente não vive por merecimento, não. Merecimento nós não temos. Somos humanos, enquanto a gente for carne aqui, a gente vai sempre derrapar, a gente sempre vai errar, a gente sempre vai precisar renovar o nosso pedido de perdão, renovar o nosso perdão às outras pessoas, porque somos humanos, gente. A nossa natureza não permite a perfeição. E Deus sabe disso. E foi por isso que Ele mandou o seu Filho, para que pela graça nós pudéssemos adorar ao seu Filho, adorar Ele e a seu Filho. O que é que o povo de Colossenses faz? Eles tinham adoração por situações que não eram situações que tinham Cristo no seu centro. Eram situações de magia, de jogar pedras para poder entender se era para fazer aquilo ou se não era para fazer. Enquanto quem tem que ser o centro da vida da gente, da nossa comunidade, da nossa família, o centro é Jesus Cristo, o centro é Deus. Então tudo que a gente fizer, a gente faça de coração, como se estivéssemos fazendo para Deus. Não importa, aí você, como eu já disse, tem todas as dificuldades, mas nós estamos aqui para nos revestir de amor. Ontem a gente falou sobre a armadura da fé. Quem não viu ontem o devocional de ontem, eu acho que foi o devocional mais potente, foi a oração mais potente que eu já vi em toda a minha vida. Ontem a gente viu o cinto aqui da verdade, Paulo traz como se a gente fosse para a guerra, né? E a gente vai se revestir da verdade e da justiça, a gente vai anunciar o evangelho, a gente vai ter o escudo da fé, que deve ser inabalável, e o conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu tô trazendo para vocês um dos pilares do método 5 etapas da vitória.
Eu trago a oração como um pilar fundamental. Nós não seremos vitoriosas se a gente não consegue apresentar as nossas orações a Deus. A gente precisa despir o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque muitas das vezes nós somos muito orgulhosas. A gente não consegue dizer a Deus o que verdadeiramente queremos no nosso coração. Na verdade, às vezes a gente nem sabe o que quer. Imagina mostrar o que quer a Deus. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui. Despir todos esses sentimentos ruins, vai afastando, pedindo ao Senhor para afastar esses sentimentos que impedem que a gente tenha essa conexão perfeita com Deus. Para que essa conexão exista e Ele saiba, filha, qual é o verdadeiro pedido do seu coração? Qual é o verdadeiro desejo do seu coração? Imagina se Deus estivesse te perguntando. Eu sei exatamente qual é o desejo do meu coração. E as decisões difíceis que a gente precisa tomar na vida, elas têm que respeitar esse desejo que você sente no seu coração. E tenha certeza que se o desejo que você tem no seu coração coincidir com a vontade que Deus tem para você, isso vai realizar na sua vida. Esse desejo tão forte que você tem. E aí o que é que a gente pede? Que esses desejos fortes sejam todos revestidos de amor. Não sejam jamais para prejudicar pessoas, para levar erro às pessoas, para ter vantagens em cima das outras pessoas. E a gente pede que esse desejo seja cheio de integridade. O que é que a gente quer fazer? Eu precisei recomeçar? Eu estou recomeçando praticamente do zero, sim. Eu estou recomeçando praticamente do zero. Mas a maior alegria da minha existência no dia de hoje é dizer, eu estou recomeçando praticamente do zero, mas eu não estou sozinha. Eu estou aqui na presença de Jesus Cristo, eu estou na presença de um exército de vitoriosos que se uniu para fazer tantas orações por mim quando eu estava lá quase morrendo, literalmente, e agora vocês estão junto comigo para a gente pedir bons sentimentos, para a gente pedir vitórias nas nossas vidas e principalmente para a gente enxergar as vitórias nas nossas vidas, porque às vezes nós estamos cheios de vitórias, tá? Mas a gente não consegue enxergar. Então vamos silenciar um pouquinho, não sei como vocês estão, se estão se arrumando para trabalhar, como é que tá a organização de vocês. Mas eu vou colocar uma musiquinha aqui para poder a gente fazer a nossa oração final. Eu sempre digo que o devocional vai ser somente meia hora, mas eu não tenho conseguido ficar em meia hora. Aí agora vamos fechar, eu coloquei aqui, manda teus anjos, Senhor, para que a gente consiga te louvar e te glorificar. Então, primeiramente, como eu sempre trago, a gente vai agradecer. Agradecer por nossa segunda-feira, por esse dia lindo que amanheceu, para que nós possamos trabalhar e colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Eu não sei qual é a sua atividade necessariamente, mas eu sei que com certeza você vai precisar lidar com pessoas. Essa pessoa pode ser os seus familiares, podem ser os seus funcionários, a sua equipe, pode ser o seu sócio, pode ser os seus pacientes, os seus clientes. Então, que nós saibamos lidar com todas essas pessoas com sentimentos de harmonia, com sentimentos de bem-estar. E obrigada, Senhor, pela presença delas nas nossas vidas, porque às vezes a gente não gosta muito assim do nosso trabalho, às vezes é um pouquinho chato, mas o que seria de nós sem viver essas chateações diárias? E o que seria de nós se a gente não tivesse forças para trabalhar e para te apresentar essa declaração de amor que nós estamos fazendo aqui hoje? Então, obrigada a todos os vitoriosos que estão aqui. Nós vamos pedir, Senhor, que tudo que nós façamos, que seja para Ti. Tudo que a gente fizer na nossa vida, todos os relacionamentos, todas as atividades, a gente pensa, assim, vamos olhar para o nosso coração e pensar, Senhor, hoje eu tenho essas atividades para fazer e eu te entrego, eu estou pensando aqui na atividade que eu tenho para fazer e você pensa nas atividades que você tem para fazer e você vai dizer assim, Senhor, eu te entrego essas atividades, eu te entrego as minhas necessidades, eu te entrego o que eu preciso fazer para te honrar, eu te entrego o que eu preciso fazer para honrar as pessoas que estão perto de mim, que estão confiando em mim, as pessoas que confiam no meu trabalho. Então eu te entrego, Senhor, tudo isso e faz com que eu tenha bons resultados, faz com que o meu trabalho te agrade, faz com que todos os relacionamentos que eu mantenho sejam agradáveis aos teus olhos e ao teu coração. Afasta a gente de todos esses sentimentos ruins que nós lemos aqui hoje e que Paulo nos orientou para a gente nos afastar. Nos afasta da ira, do desânimo, da maledicência, da inveja, nos afasta disso tudo,
Senhor, e nos aproxima da compaixão, da bondade, paciência, mansidão. Olha só, Senhor, quantos sentimentos maravilhosos a gente tem para se aproximar e para a gente conseguir se aproximar de Ti e fazer com que nossa vida seja melhor e seja uma vida que exemplifique o Teu Evangelho na nossa existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda aqui um amém, manda troféu para eu saber que vocês gostaram. Na verdade, é sempre mais forte do que eu imagino e do que eu me programo para ser. Por isso que é tão maravilhoso e por isso que eu me esforço para estar aqui. Se não valesse a pena, com certeza eu não conseguiria não. É porque quando a gente termina essa oração, quando a gente termina esse conhecimento aqui, é realmente muito mais intenso e muito mais profundo do que o que eu espero. Izzy, que coisa maravilhosa, amém. Então, tudo que a gente faça, Izzy, que seja assim no seu exemplo. Eu sei que você fez tudo tão de coração quando eu estava naquele hospital. O homem que está aqui comigo, a gente tenta sempre colocar o nosso coração nas nossas atividades. Glória a Deus, Deus nos abençoe sempre. Amém. Tenham um excelente dia, um excelente início de semana pra gente. Tchau.